Artistas viajantes. Com a chegada da família real ao Brasil, se modifica a condição de isolamento cultural, permitindo, com a abertura dos portos brasileiros com as nações amigas em 1808, acesso a representações diplomáticas, missões científicas e outros estrangeiros, como comerciantes e turistas. Muitos desses, fossem artistas ou não, tinham o domínio do desenho e serão chamados pela historiografia de artistas viajantes, e a eles se deve a mudança na maneira de perceber e representar a natureza brasileira. A expedição pioneira foi liderada pelo príncipe Maximilian zu Weid-Nieuwed, em 1815 até 1817. Sob influência dos escritos do naturalista Alexander von Humboldt, Nieuwed se interessava pelas populações nativas da América e escolheu explorar territórios desconhecidos. Juntou-se ao botânico Shellow e ao ornitólogo Freyrich e percorreram a costa do Rio de Janeiro até a Bahia. Nieuwed coletou um intenso material etnográfico e produziu centenas de desenhos e anotações, que demonstram seu especial interesse pelas populações nativas do Brasil. Percorrem do Rio de Janeiro à Bahia em busca de contato com povos indígenas que viviam isolados. O resultado da expedição foi o livro Viagem ao Brasil, que acompanhava um atlas ilustrado, sendo que as gravuras eram de artistas da Academia de Dresden, que se basearam nos desenhos de campo de Nieuwed e seus companheiros, mas que nunca tiveram diante de si o objeto representado. Os desenhos apresentam mais um registro de sensações, como a do encantamento diante da visão da floresta virgem, do homem em estado natural. Já as gravuras resultam de adaptações e ajustes impostos por convenções usadas na ilustração científica da época. Algumas dessas expedições, elas se tornam célebres pelos seus resultados científicos e artísticos. A missão austríaca é uma delas. De 1917, foi organizada pelo casamento da princesa Leopoldina com o príncipe Dom Pedro. Composta pelo zoólogo von Spix e pelo botânico von Martius, junto com artistas Thomas Ender, eles esboçam imagens da natureza e da sociedade brasileira em sua viagem pelo Brasil. A missão tinha um plano para a constituição de um museu brasileiro em Viena, que chegou a funcionar apenas parcialmente. A contribuição mais significativa da missão austríaca são cerca de 700 desenhos e aquarelas produzidos por Thomas Ender, pintor de paisagens, que adoece gravemente na primeira etapa da viagem e retorna a Viena após 10 meses de sua chegada ao Brasil. Ele foi responsável pelas ilustrações para as viagens de Poe e de Martius. Diversos desenhos da região do Rio de Janeiro e de São Paulo compõem o seu acervo. Em suas obras, nota-se a observação cuidadosa da vegetação, com perspectivas de planos e fixação do espaço urbano sob diferentes pontos de observação. Ele vai registrar igrejas, edifícios públicos, praças e seus arredores. Retrata a sociedade brasileira da época e a escravidão. Enfoca de modo crítico, principalmente pelas diversas nacionalidades de escravos. As aquarelas de Ender denotam o aprendizado clássico na apreensão da paisagem, a estrutura dos 3 planos sucessivos, concentrando a narrativa no plano próximo ao observador, em cenas quase despovoadas, ou com personagens em escala pequena, potencializando sua sugestão de extensão do espaço aberto nos limites reduzidos do suporte. Von Spix e von Martius percorreram durante 3 anos 14 mil quilômetros, que vão do Rio de Janeiro ao Amazonas, passando por São Paulo, Minas, Goiás, Bahia, Pernambuco, Piauí, Maranhão e Pará. Foram os primeiros cientistas a percorrerem o Amazonas e seus afluentes. Com a missão de estudar e dar nome às coisas da natureza brasileira,
realizaram um inventário enorme e é considerada a maior expedição científica de exploração até hoje. Publicaram Viagem ao Brasil, no retorno a Munique. Spix faleceu após a chegada, mas Martius dedicou sua vida a estudar e publicar o material coletado no Brasil, deixando como legado o que ainda é considerado o maior levantamento da flora brasileira. Organizou o monumental Flora Brasiliensis, com 40 volumes, trabalho de 66 botânicos e mais de 2.767 espécies descritas. As ilustrações são compostas por 2 modelos de representação da natureza: a gravura científica do modelo classificatório de Linneu e a espécie inserida em seu contexto fitogeográfico, como preconizado por Humboldt. As gravuras da flora eram baseadas em desenhos de vários artistas, que se correspondiam com Martius, como o diplomata belga Benjamin Mary. Eles identificaram vilas, fazendas, rios, cachoeiras e outros sítios importantes. As expedições envolviam muitas pessoas e tinham muitas colaborações de outros naturalistas e mesmo de artistas que passavam pelo país em outras épocas e mandavam seus desenhos. Os desenhos e aquarelas de Thomas Ender, por exemplo, serviram como base para muitas gravuras e litografias. E se faltasse uma espécie no desenho, o botânico a incluía na litografia. Era uma produção coletiva, e as ilustrações tinham uma função de comunicação científica. O livro Viagem pelo Brasil, de Spix e von Martius, era mais abrangente. Além da flora e fauna, exploraram questões antropológicas e de costume da população. Von Martius seguia o pensamento de Alexander von Humboldt, que constrói a ideia da Terra como um organismo vivo e interconectado. Von Martius foi responsável pela primeira organização fitogeográfica do país, o que chamamos hoje dos 5 biomas brasileiros: a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, a Selva Amazônica e os Pampas. Von Martius é considerado patrono da botânica brasileira. Sua obra é marcada pela paixão e entusiasmo ao país, interessando a diversos campos de conhecimento. No primeiro volume da Flora Brasiliensis, ele escreve: ofereço agora à contemplação dos seus olhos a imagem daquelas árvores antiquíssimas que um dia observei nas margens do rio Amazonas. Hoje ainda, passados tantos anos, me sinto perturbado com a visão daquelas gigantes de uma idade imemorial, no mesmo modo que ficaria se encontrasse algum homem de desmedidas proporções. Ainda hoje, aquelas árvores gigantescas me falam ao espírito e me enchem de um piedoso temor, ou me fazem vibrar no peito a mesma admiração inefável que tomavam todo o meu ser. Essa admiração é a mesma inefável que tomou conta de mim quando vi aquele rio largo e profundo, cujas ondas nem as razões da inteligência e nem os sentimentos do coração podem encontrar palavras para descrever, pois as próprias palavras que nos sobrevêm e a emoção que sentimos dirigem nosso espírito para aquele reino eterno e infinito, a que penetramos só com a pura conjuntura veneração. Essa é uma exposição permanente do Itaú Cultural, feita com muitos desenhos desses artistas viajantes, desenhos e pinturas. É bem legal, se chama Brasiliana. Uma outra expedição de grande importância, porém com resultados científicos inferiores à da missão austríaca, foi a da missão empreendida pelo médico naturalista von Landorf. Os desenhos de zoologia e botânica, as vistas topográficas, são de autoria de Rugendas, Tonnet e Florence. A expedição foi feita em etapas. Os artistas contratados produziram um rico acervo iconográfico ao longo dos 17.000 quilômetros percorridos. Em 1824, Rugendas entra na expedição Landorf como desenhista documentarista,
mas a abandona logo no começo por desentendimento com Landor. Mas continua sozinho o registro de tipos físicos, costumes, paisagens da fauna e flora. Ele privilegia o desenho e a aquarela ocasionalmente. 100 litografias com base nos desenhos brasileiros de Rugendas são publicados no volume Voyage pittoresque dans le Brésil, um dos mais importantes documentos iconográficos sobre o Brasil do século XIX. Mas Rugendas nem sempre faz uma cópia fiel à realidade, principalmente nos retratos etnográficos, no qual o artista cria imagens idealizadas, os corpos dos negros e índios representados em estilo clássico, os traços europeizados e a situação dos escravos também é amenizada. O trabalho é mostrado como atividade quase lúdica, como em pranchas como a preparação da raiz da mandioca, a recolta de café e lavadeiras do Rio de Janeiro, por exemplo. A segunda etapa da expedição seguiria por via fluvial, partindo do Porto Feliz, nas margens do rio Tietê, prosseguindo até Manaus, no Amazonas, e terminando em Belém do Pará, em 1829. Os cientistas foram acompanhados por Tonnet e Florence, em substituição a Rugendas. Aimé Adrien Tonnet representou com grande lirismo cenas da vida tribal no Mato Grosso. Ele faleceu tragicamente durante a expedição, quando se afogou na travessia do rio Guaporé com Mato Grosso. Tonnet se destaca como pintor de paisagens e pelas cenas ricas em movimento. Suas aquarelas também apresentam interesse como fontes de informação histórica, enfocando os costumes da época, como Henrico, habitante de São Paulo, que conduz suas mulas carregadas com açúcar, ou vestimentas de São Paulo. Ou nos aspectos das vilas e das cidades. Outras aquarelas têm um grande interesse etnológico, um registro da vida tribal dos Bororós e de outros índios das missões jesuítas da região. Hercule Florence era desenhista, pintor, fotógrafo, tipógrafo, litógrafo, professor e inventor. Juntou-se à expedição em resposta a um jornal publicado por Landorf como segundo desenhista. Florence teve um papel decisivo no final da expedição por organizar as remessas de material científico à Rússia, pois Landorf tinha enlouquecido devido à febre tropical. Seus desenhos buscavam a objetividade do registro, atendo-se à linha que delimitava os corpos. Ele inventa um processo fotográfico de fixação da imagem pela câmera escura em papéis sensibilizados pelo nitrato de prata, o qual chamava de fotografia, em 1833. Ele é responsável por diversas outras invenções, como a poligrafia, prensas mecânicas, e ainda lança o primeiro jornal no interior do país, o Paulista, interior de São Paulo. Ele tinha um olhar objetivo e minucioso na representação da natureza. As plantas e animais eram mostrados em diversos pontos de vista, por dentro e por fora, com ênfase nas características de cada gênero. Nos retratos etnográficos, ele apresenta figuras de frente, de perfil, esforçando para reproduzir particularidades, como a cor de pele, pinturas corporais, adereços e vestimentas. Procura individualizar as fisionomias e afirmar a diversidade étnica sem recorrer a padronizações. Nas paisagens, além da topografia de cada região, interessava-se em registros de luminosidade do céu e das nuvens. E é isso.